Sim, Luci. Então, vamos começar. Boa tarde a todos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição especial do Lab nas Nuvens. Eu sou a Luci, do time do Nas Nuvens, e vou acompanhar vocês durante todo esse evento e quero agradecer muito a participação de todos que estão aqui. Falando um pouquinho do Lab nas Nuvens, né? Ele é um novo ambiente para soluções inovadoras em desenvolvimento e de interesse público, né? E que nasceu para facilitar a experimentação e a validação de potenciais novos produtos e serviços digitais orientados às necessidades específicas das instituições de ensino e pesquisa daqui do sistema RNP. Buscando valorizar e incentivar negócios inovadores e startups, estamos trabalhando juntos para evoluir produtos e serviços, né, em prol da nossa comunidade. E uma dessas ações inovadoras da RNP é o nosso programa de PDI, Serviços Avançados, que tem esse objetivo de executar projetos de P&D em parceria com a academia para o desenvolvimento de novos serviços e produtos a serem incorporados futuramente, né, nos próprios serviços da RNP ou disponibilizados através das nuvens para o sistema RNP. E com esses produtos e serviços, né, como esses produtos e serviços poderão ser disponibilizados, né, para a RNP, ou através de projetos com a própria RNP, ou pelo Nas Nuvens, através do Nas Nuvens, que é o primeiro e mais completo catálogo 100% voltado para a educação e pesquisa. Bom, e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Nas Nuvens, né, vocês podem acessar o portal www.nasnuvens.rnp.br, que está aqui nas nossas notas compartilhadas, né? Temos as nossas notas compartilhadas com link de todos os nossos canais, né, e o nosso serviço. Bom, mas vamos focar aqui na nossa sessão de hoje, né? Que tal, então, nós falarmos um pouco sobre tecnologia baseada em inteligência artificial de ponta, para reduzir evasão escolar e aumentar os índices de aprovação dos alunos das suas instituições e compreender o seu comportamento? Bom, essa é a proposta do Lance, uma solução que será apresentada hoje, onde você realiza de forma totalmente automatizada a predição de riscos acadêmicos para auxiliar os gestores a reterem os seus alunos. Bom, podemos extrair informações, né, ricas do Moodle para compreender o comportamento dos alunos, com uma precisão de mais de 85% na predição de evasão, já na segunda semana de curso. Bom, ela é totalmente nuvem e o Lance recebe dados do ambiente Moodle e oferece visualizações sobre as interações dos estudantes dentro do curso. E quem vem aqui para mostrar para a gente o Lance? É o Christian Sequinel, que é o coordenador do GT Lance. Ele é professor associado do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua também como professor permanente nos programas de pós-graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação na Universidade Federal de Santa Catarina e também no programa de pós-graduação em Computação da Universidade Federal de Pelotas. Christian, ele é bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui doutorado em Engenharia da Informação e do Conhecimento pela Universidade Alcalá, da Espanha. E suas pesquisas estão voltadas principalmente para o desenvolvimento e análise de tecnologias de aprendizagem, analíticas de aprendizagem e educação à distância. Então, eu aqui passo a minha vez para os nossos companheiros aqui da RNP, do time da RNP, da DPDI, que são aí protagonistas desse programa de P&D, antes de passar a voz para o Christian falar um pouquinho sobre a solução. André e Cleiton, fiquem à vontade. Obrigado, Luci. Obrigado pela apresentação, obrigado por essa introdução, né? Também aqui me apresentar, meu nome é Cleiton Reis, trabalho aqui na diretoria de pesquisa e desenvolvimento da RNP, na gerência de gestão de pesquisa e desenvolvimento, aqui junto com o André Marins, que é o meu gerente, é o gerente desse programa aqui, e eu sou o coordenador responsável pelo grupo de trabalho Lance, que vai estar prestando solução aqui hoje, né? E antes de passar a palavra para o Christian, para falar sobre a solução Lance, eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre o que é esse programa de grupo de trabalho, né? Especificamente esse programa de grupo de trabalho fase 2, que é onde o GT Lance, né? GT
quando a gente fala grupo de trabalho, a gente usa essa sigla GT, como utilizada aqui, então onde o GT Lance está atualmente. A gente tem um processo de inovação aberta na RNP, que a gente tem aqui um funil de entrada das soluções, né, que elas entram como ideias vindo de grupos de pesquisa da universidade, e em conjunto com startups, né, possivelmente com startups. Né, os grupos de trabalho são compostos por grupos de pesquisa da universidade e startups em conjunto. E o professor Christian, por exemplo, que é o coordenador do GT Lance, ele veio desse grupo de pesquisa da universidade e junto tem uma startup chamada Elimu Social, que o Christian vai apresentar melhor, mas essa startup está junto do grupo da universidade para desenvolver a solução do lance, né? Então a ideia é que a gente receba essas ideias e a gente siga para esse funil com a startup entrando junto para desenvolver a questão do negócio, né? Então, a gente tinha um grupo de trabalho, um programa de serviços avançados, antigamente um programa que já tem mais de 20 anos na RNP. Em 2019, a gente reformulou esse programa para agregar o eixo de desenvolvimento de softwares ou antiproduto, esse eixo de desenvolvimento de negócio, que é aí que entra a questão das startups junto do grupo de pesquisa para desenvolver o modelo de negócio da solução. Então, a gente tem duas fases do programa, né? A primeira fase, o primeiro ano, que a gente chama de fase 1, que é a descoberta dos clientes, e a gente está agora na fase 2, nesse GT, nesse grupo Lance, que é a evolução desse primeiro produto mínimo viável e a conquista desses early adopters, né? Que é um termo que a gente tem utilizado bastante, a gente vê sendo bastante utilizado, para esses early adopters usarem esse produto inicial, nesse mínimo produto viável. Nesse QR Code aqui, vocês conseguem acessar esse position paper nosso, que fala sobre o processo de inovação aberta da RNP. Então, a ideia é que depois que a gente passe por essa fase, né, desses early adopters, a gente transforme essas soluções em serviços que possam chegar à comunidade, né? Então, esse é o nosso funil de inovação da RNP. Então, a gente tem aqui, como disse, tem as fases do projeto, né? Então, a gente está aqui agora nessa fase 2, que busca validar esses clientes, né? Então, a gente passou por uma fase no ano passado, que a gente descobria qual que era o tipo de cliente da solução, e agora a gente está com a solução já mais avançada e a gente olha assim, esse cliente que a gente viu que era o tipo de cliente da solução, vamos validar agora com eles como é que essa solução pode melhorar, né, auxiliar no dia a dia daqueles clientes. Então é aqui que a gente está hoje, nessa fase 2, e aqui que entra também o Lab nas nuvens junto, né, que está essa ferramenta, essa ligação, esse elo de ligação entre essa solução que está sendo desenvolvida ainda de forma experimental pelo grupo de trabalho e vocês, que são nossos possíveis early adopters, né, para utilizar essa solução, né? Então, a ideia é que depois que a gente passe para essa fase experimental e a solução estiver totalmente madura, a gente possa incluir, né, numa próxima fase, né, incluir no catálogo nas nuvens, né? Por isso que aqui a gente está no laboratório nas nuvens, porque a ideia é ser um laboratório de teste de uso para que a solução possa ser incluída futuramente nas nuvens. Então, hoje, né, nessa etapa aqui, nós estamos buscando early adopters interessados em usar essa solução em desenvolvimento, né, e evoluir junto com o grupo essa solução nessa fase 2. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, a gente tem aqui early adopters que ainda não conhecem MVP, mas têm interesse em usá-los. Então, a gente entra aqui com o Lab nas nuvens, e a gente agora tem early adopters que conhecem MVP e se comprometem a usar eles. Depois, né, a gente continua o nosso funil, a gente tem early adopters que usaram ou usaram MVP. E no final, depois do funil, a gente tem os early adopters que perceberam o valor, né? Viram que aquela solução realmente pode melhorar o dia a dia do trabalho daquele early adopter e que vão embarcar junto com a solução
para que ela chegar, para quando ela chegar no seu nível totalmente pleno, né? Então, esse é a ideia de hoje. Então, vocês que estão aqui ouvindo a gente, né? A ideia é que vocês possam ser esses early adopters da solução Lance, né? André, você quer complementar? Perfeito, só agradecer a presença de todos, né, nessa jornada de hoje e passar a palavra aqui para o Christian para apresentar mais detalhes do lance para todos nós aqui. Então, Christian, vou passar para você a apresentação e eu vou também retirar minha câmera aqui para que você possa ficar em destaque. Perfeito. Ok, deixa eu passar para você aqui. Só um segundo. Vou procurar aqui na lista de pessoas. Ô, Lucia, eu não consigo passar para o Christian. Tem como alguém passar a apresentação para o Christian, por favor? Eu passo aqui, pode deixar. Obrigado. Christian. Moderador. Não, que moderador aqui? Pronto, Christian. Pronto, apareceu aqui. Bom, então obrigado, Cleiton, André e Lucilane pela apresentação aí, né, e pela oportunidade que o Nas Nuvens está oferecendo para a gente, né, para mostrar a solução do lance, né. Obrigado também ao Alex, que estava aqui inicialmente ajudando a gente a montar toda a estrutura aqui, né. Boa tarde a todo mundo, né, estou vendo vários nomes de pessoas conhecidas aqui, outros que a gente não conhece, queria cumprimentar a todos, todas, né, agradecer a presença de vocês aqui. O nome da nossa solução é Lance, né, porque a ideia era que a gente estava pensando em trabalhar com analíticas de aprendizagem, né, Learning Analytics, que é essa nova área de análise de dados educacionais, como um serviço, né. Então, a gente apelidou a nossa solução de Lance, e o que a gente tem desenvolvido até agora é um produto mínimo viável, né, para realizar a predição de risco acadêmico, e essa predição ela funciona como um serviço que é disponibilizado na nuvem, né. Então, a ideia da arquitetura que a gente montou aqui, ao longo de várias discussões e treinamentos oferecidos pela RNP, é de que a solução ela ocupe o menor tempo possível das equipes de infraestrutura das instituições que utilizam o Moodle. Então, tudo está na nuvem, né, o serviço requer pouca atualização por parte dos clientes, né, então toda a infraestrutura e os processos de visualização e predição são alocados na nuvem justamente para retirar do cliente qualquer carga de trabalho relacionada à utilização da solução, né. A gente sabe que esse é um gargalo nas instituições educacionais, né? Então, a ideia, basicamente, é que a gente tem um problema conhecido, que é da evasão e também da reprovação, né? Esse é um problema muito sério que vem sendo enfrentado pelas instituições de ensino superior, inicialmente, né? Mas também a gente tem esse problema aqui no ensino médio e no ensino básico, né? Fundamental. Isso interfere em questões orçamentárias, né, sem falar em questões relacionadas com o próprio avanço social, né. Então, a gente tem uma proposta que é oferecer essa infraestrutura de serviço de predição de risco acadêmico, né, e algumas premissas base, né, para essa solução funcionar. Então, a gente gostaria que ela contivesse, né, visualizações sobre as interações dos estudantes, né. Essa solução, ela é inicialmente voltada para dados do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Eu digo inicialmente porque a gente está montando a arquitetura de maneira que a gente possa gradativamente migrar a solução, né, incorporando outros ambientes virtuais de aprendizagem, como o Google Classroom, o Canvas, e também utilizar no futuro dados provenientes de sistemas acadêmicos, né. Outra premissa é de que a solução fosse executada na nuvem, justamente pela situação que eu comentei anteriormente, né, para aliviar qualquer trabalho do cliente que está utilizando a solução, e que essa solução incorporasse, né, a inteligência artificial, algoritmos de aprendizado de máquina, para realizar as produções. Então, antes de entrar propriamente na solução, eu queria passar rapidamente
um pouquinho do histórico do nosso trabalho, para vocês perceberem assim como que a gente caminhou, né, ao longo dos últimos anos para chegar no ponto de se arriscar, né, a oferecer um modelo de predição de evasão e de reprovação, né? Por que a gente teve coragem de dizer assim, não, nosso modelo ele está ok para ser utilizado, para ser testado, né? Então, a gente começou os nossos trabalhos já no ano de 2014, né? Com dados oriundos do Moodle, de cursos de educação à distância da Universidade Aberta do Brasil, lá da Universidade Federal de Pelotas, né? Depois, em 2016, a gente conseguiu também trabalhar com dados de cursos técnicos de educação à distância do IFSU, que também é um parceiro aqui do projeto, a gente tem membros da equipe que trabalham no IFSU, né? Em 2016, a gente seguiu também com os dados que a gente já tinha da Universidade Aberta, da UFPEL, testando novas técnicas para fazer essa predição. Em 2018, a gente seguiu testando novos modelos alternativos, né, e sempre tentando refinar eles. Em 2018 ainda, a gente conseguiu também dados da Universidade Federal de Santa Catarina, de cursos semipresenciais, que são oriundos do Moodle. Testamos também essa abordagem com esses dados que são daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Atualizamos, né, essa abordagem em 2019 com técnicas de comparação e refinamento dos parâmetros dos algoritmos, né? A gente teve experiências também que não são relacionadas com dados oriundos do ambiente virtual de aprendizagem. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalhou e aqui trabalha com os dados do Moodle, a gente também testou outras abordagens com outros tipos de dados, né? Então, a gente teve uma experiência financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com os dados da ANEP, do Uruguai, onde a gente analisou todos os estudantes do ensino médio do Uruguai, geramos modelos ali de predição de evasão, né, e de risco para esses estudantes, né, de toda a população de ensino médio do Uruguai. Então, a equipe que está nesse projeto aqui participou também desse projeto no Uruguai. Depois a gente testou também outras abordagens com dados acadêmicos, daí já não dados do ambiente virtual de aprendizagem, no curso de computação da UFPEL, então são dados de um curso presencial, isso já em 2020. E a gente segue trabalhando, né? Em 2021, conseguimos dados dos cursos presenciais da UDELAR, que são os dados do Moodle dos cursos presenciais da UDELAR, testamos a nossa abordagem, continuamos refinando os modelos, né? E agora em 2022 a gente segue trabalhando com os dados dos cursos aqui da UFSC, né? E finalizamos ali todo o processo de entrega dos modelos de predição para a Agência Nacional de Educação Pública do Uruguai. Então, a gente tem esse histórico aí de praticamente 10 anos trabalhando com modelos de predição, de evasão e reprovação, né? Tanto utilizando dados dos ambientes virtuais de aprendizagem, quanto utilizando dados acadêmicos, né? Inclusive de questionários e tal. A gente testou várias abordagens já. Ao longo do tempo, a gente também tentou desenvolver diferentes ferramentas, né, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas menciono para vocês que a gente desenvolveu uma ferramenta somente de visualização das interações do Moodle, em que funcionava como um plugin para um browser, um navegador. Então, o próprio professor, sem ter necessidade de entrar em contato com o seu TI, né, da universidade ou da instituição, podia instalar no seu computador e fazer uma visualização das suas disciplinas. E a gente também desenvolveu um plugin para Moodle, né, que fazia a predição. Mas a gente chegou num impasse, né, porque a gente viu que as universidades, as instituições, elas enfrentam um gargalo grande nos seus setores de tecnologia de informação, né? Eles normalmente têm muito serviço, muito trabalho, né? A demanda por serviços de TI, ela aumentou enormemente nas últimas 2 décadas, né? Ela não é mais aquela demanda da década de 90, da década de 80, quando surgiram os núcleos de processamento de dados. Então, esses setores, eles
estão simplesmente bastante atarefados para assumir qualquer nova solução que eles tenham que dar manutenção e ficar dando atualização constante, né? Então, a ideia nossa daquele plugin para Moodle, ela acabou migrando para um serviço de nuvem, né? Em que a gente sim tem um plugin para Moodle, mas ele só é responsável por fazer a transmissão dos dados para o nosso serviço. Depois que esses dados são enviados para o nosso serviço, né, então a gente tem uma única instalação local aqui, né, que não gera grandes trabalhos assim, para a equipe técnica das instituições de ensino, né? Então, esses dados eles são enviados para a nuvem e lá a gente cuida dele. Então, por exemplo, numa próxima, uma segunda atualização, né, da ferramenta, não haveria necessidade de necessariamente fazer uma atualização no cliente, né? A gente tem essa ideia de que está tudo localizado na nuvem. Aqui na nuvem, a gente trata os dados, né, faz o processamento dos dados, gera as visualizações, gera os modelos de predição e apresenta os resultados em um dashboard com as informações mais importantes, que nesse primeiro momento ainda são restritas, mas eu mostro para vocês quais são. Aqui eu tenho a primeira tela, né? E eu vou tentar agora, ao invés de apresentar via slide, eu compartilhar a minha tela e mostrar a solução funcionando mesmo aqui no Moodle que a gente tem instalado no nosso grupo, né? Então, só peço aí que alguém confirme para mim se tá, porque agora eu perdi a tela de vocês, então não sei se... Está aparecendo, sim. Perfeito, muito obrigado. Então, por exemplo, aqui eu tenho um curso de demonstração, né? Esse aqui é um curso da disciplina que eu ministro, a gente anonimizou os dados, então aqui eu tenho os meus slides, os meus vídeos, né? Então, dentro dessas páginas aqui eu tenho pilhas de recursos didáticos, né, para meus estudantes, e a gente tem aqui, então, o nosso bloco, né, que é um plugin Moodle instalado. Então, basicamente, uma vez instalado, a gente pode habilitar e depois desabilitar ele e acessar, né? Quando eu acesso o meu módulo, né, ele vai abrir essa janela, né? Isso aqui já está na nuvem, né? Eu já saí do meu cliente, eu já não estou mais aqui no meu servidor da instituição, eu estou agora no serviço que é fornecido nas nuvens, né? Futuramente. Então, aqui eu tenho condições de ver, por exemplo, a quantidade percentual, né, dos estudantes que já logaram na minha disciplina e estatísticas gerenciais, né, dos riscos de, nesse caso aqui, reprovação e aprovação da minha turma, né? Então, cada estudante aqui, eles estão anonimizados, né, por questões de LGPD, então, cada estudante aqui, a gente tem as quantidades de acessos deles, né, dentro do ambiente, esse risco, que a gente colocou como duas sinaleirazinhas aqui, né, uma verdinha e uma vermelha, e a precisão que aquele modelo ali está oferecendo, né, então, ele com 97% de certeza, de probabilidade, né, ele está indicando que esse aqui é um aluno que não está em risco de reprovação. A gente pode ver também aqui alguns dados dos estudantes, né, o nome, os acessos dele ao curso, as páginas do curso e aos recursos. E assim, a gente vai gerando os modelos de predição com base nos dados de cursos anteriores, né. Numa outra janela, aqui eu tenho uma possibilidade de ver as interações dos estudantes, né? Então, eu posso pegar determinado estudante e ver quantas são as interações, né? Um resumo compilado dos acessos e o total de acessos semanal, né? Então, esse curso aqui está indo para a 7ª semana, só está aparecendo aqui até a 7ª semana, né? Então, aqui eu tenho condições de ver situações de pico de acesso, né? Aqui eu tenho um pico de acesso, coincidentemente, numa semana que é anterior à avaliação que foi aplicada. Então, a gente vê que o consumo, digamos assim, né, a utilização do ambiente cresceu bastante, um pouco antes da avaliação. E aqui a gente tem um mapa de calor mostrando quais são os dias de acesso e horários, né, mais frequentes, né? Então, essa disciplina que eu ministro, ela está nas terças e quartas-feiras à noite.
Então, a gente vê que o acesso dos estudantes realmente se concentra, é um curso presencial com atividade semipresencial, né? Então, o curso ele se concentra, os acessos se concentram sobretudo no próprio horário da disciplina, né? E alguns acessos um pouquinho antes da disciplina e sempre no final de semana, né? Que é quando os estudantes acabam tendo um pouco mais de tempo para fazer os seus trabalhos, estudar um pouco mais, assim, considerando que esse aqui é um curso noturno, né? Então, esse tipo de visualização pode permitir, por exemplo, que um professor perceba que determinada turma tem um tipo de comportamento de acesso mais específico, né? Por exemplo, eles se acessam sempre ao domingo, e daí uma atividade que tem que ser entregue não deveria ser fechada antes do dia principal de acesso dos estudantes, né? Então, por exemplo, se tem uma concentração de atividades no domingo, poderia fechar as atividades de entrega, por exemplo, na segunda-feira, né? Então, essas aqui são as visualizações que a gente tem desenvolvidas até o momento, né? A questão da predição, ela é feita semanalmente, né? Essa predição ela é atualizada. A gente tem um modelo de predição para cada semana. Ele utiliza os dados das interações dos alunos, né? Para fazer essa predição, né? E essa predição o risco ele é atualizado semanalmente de acordo com a predição dos modelos. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E agora eu vou pular aqui os slides que eu já mostrei, né? A gente tem, assim, algumas funcionalidades que estão assim, na nossa fila de desenvolvimento, né? A ferramenta que eu mostrei para vocês, ela está voltada para uma disciplina, mas a gente gostaria de migrar, avançar um pouco mais e oferecer uma visualização geral para o gestor, né? Então, não só para o professor, mas para o gestor. Então, a gente está pensando em inserir aqui uma aba relacionada ao curso, né, inicialmente, mas também poderia ser a instituição, dependendo do nível de acesso desse gestor, né? E daí, os diferentes cursos ou disciplinas, né, seriam apresentados para esse gestor com as suas estatísticas principais, né? Por exemplo, tem um curso de programação em computadores em que está tendo um percentual de 40% de evasão. E daí o gestor poderia clicar aqui em ver mais e, consequentemente, iria para aquelas janelas que eu mostrei para vocês anteriormente. A gente também isso aqui já está em fase final de implementação. Para cada estudante, a gente gostaria também que o professor tivesse uma visão de como ele foi evoluindo em relação aos riscos de reprovação ou de evasão, né? Isso aqui é editável, a gente pode gerar os modelos para ambas as situações, né? Então, aqui a gente apresentaria, né, como que o estudante está evoluindo, né? Então, em uma determinada semana ele está em risco, mas a depender de como ele se comporta dentro do ambiente, na próxima semana ele pode ter saído de risco, né? E daí a gente gostaria de mostrar essa evolução do estudante ao longo das semanas, para que o professor possa ter o acompanhamento, né? A gente vai também ter na nossa fila uma atualização das informações básicas iniciais, né? Então, para a gente ter uma ideia de médias de acesso diário, médias de acesso semanais, os totais de acesso diário e da semana. E também ainda o serviço de mensageria. Bom, antes disso, né, a visualização do estudante com relação ao desempenho dele mesmo, né, a quantidade, a média das suas avaliações, a quantidade de tarefas que ele respondeu dentro da quantidade de tarefas que tinha para ser entregue, né, por exemplo, em outros recursos, de quantos fóruns ele participou, da quantidade de fóruns que existia, né, e daí as informações de acesso. Então, isso aqui são mockups de funcionalidades que a gente está implementando, né? E também aí a gente está na implementação também, está sendo desenvolvido, visualizações relacionadas aos recursos mais acessados dentro do ambiente, né? Então, pode ser, por exemplo, de repente, alguma tarefa, algum vídeo, né? E isso aqui depois, de maneira hierárquica, né? A gente vai podendo entrar em cada um desses recursos e, consequentemente, ver dentro dos fóruns quais deles são os mais utilizados, ou dentro dos conteúdos, quais são os conteúdos mais utilizados.
ainda também o serviço de mensageria, né, que está sendo construído. A ideia é que, uma vez que a gente tenha condições, né, de identificar os estudantes que estão em risco, né, de reprovação ou de evasão, a gente possa entrar em contato com esses estudantes de maneira mais automática, né, que não seja de forma manual. Bom, o que eu tinha para apresentar da ferramenta era basicamente isso, né, a ideia era abrir para dúvidas e questões, né. A gente tem uma equipe bastante grande, a gente tem... eu trabalho aqui na Federal de Santa Catarina, temos o Thiago, representante da empresa Elimu, que é a startup que está tocando o desenvolvimento também da nossa solução. O Thiago também é professor da Universidade Federal de Pelotas. A gente tem o Vinícius, professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. O Emanuel Queiroga, ele é doutor em computação, trabalha no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, lá em Pelotas também. O Matheus Batista Machado, ele é um programador, hoje trabalha na Nubank. A Mayara Souza Stein, ela também é programadora numa empresa em Florianópolis. O Thomas, estudante de graduação, também da Universidade de Blumenau, também programador já profissional dentro de uma empresa de programação em Florianópolis. Temos o Juari, ele é mestrando, formado em engenharia de energia, mas mestrando em computação na Universidade Federal de Pelotas. O Henrique Lemos dos Santos é o nosso cientista de dados, já trabalhou na Samsung, hoje trabalha em uma empresa em Porto Alegre, também trabalhando com algoritmos de aprendizado de máquina. O Giovanni Maia, que é técnico administrativo em educação do IFSU. O Eduardo de Vila, programador, egresso aqui do nosso curso de Tecnologia de Informação e Comunicação da UFSC Araranguá. E o Fernando Campagnolo, que entrou recentemente na equipe para nos ajudar no gerenciamento do projeto, também trabalhando no IFSU lá de Pelotas. Basicamente era isso, assim, eu deixo meus e-mails de contato, caso alguém queira entrar em contato com a gente para conhecer um pouquinho mais a solução, ter um pouco mais de detalhes, né? E também dizer que nesse momento o que a gente está buscando, né, são as instituições que estejam interessadas em utilizar a ferramenta justamente para a gente poder calibrar os modelos de aprendizado de máquina, né? Porque esses modelos de inteligência artificial, eles funcionam muito bem quando a gente faz o treinamento deles nos dados que são da própria instituição, né? Então, hoje, a nossa solução, ela funciona com um modelo padrão, que eles, por exemplo, se a instituição nunca utilizou, né, o Moodle, ela recebe esse modelo padrão e ele vai gerar já as taxas de evasão e de reprovação, né, que a gente consegue treinar com dados de outros estudantes, né? E à medida que a solução é implementada dentro de uma determinada instituição, esses modelos eles vão se ajustando à realidade de comportamento daqueles estudantes, daquelas disciplinas para os quais a ferramenta está sendo utilizada, né? Então, a ideia é que, ao longo dos semestres, haja um refinamento progressivo dessas taxas de desempenho dos modelos, né? Eles possam, cada vez com maior precisão, fazer a predição antecipada desses estudantes em risco, né? A gente testou vários cenários, como eu mostrei para vocês anteriormente ali, né? A gente tem cenários bastante favoráveis, assim, à estratégia que a gente vem utilizando, né? Que pode sempre ser melhorado, mas até agora a gente tem ficado bastante satisfeito com a estratégia e tendo condições, assim, de a partir já da segunda semana, com taxas acima de 80%, 85%, conseguir dizer se o estudante está em risco, por exemplo, de abandonar uma disciplina, né, ou não. Acho que era isso, mais ou menos, que eu tinha para apresentar, Cleiton. Eu fico aberto aqui a questões e a discussões que eventualmente o pessoal queira fazer. Obrigado, professor Christian. Agora tem aqui umas perguntas, né? Eu não sei, Lucy, você vai gerenciar essas perguntas ou posso... Pode seguir aí, Cleiton, sem problema. Assim, vocês estão dentro do mesmo contexto, né? Tudo bem. Eu já estou respondendo algumas questões aqui a nível de direcionamento para quem quer testar, tá? De acessar o link, preencher o formulário, para que vocês tenham aí a lista, né, dos interessados, tá? Tá, ok, Lucy, obrigado.
Tem então uma pergunta aqui sobre, primeiro perguntou da Alexandre, né, sobre se está disponível para testar. Então ali a Lucy respondeu, né, tem um link para, se você ficar interessado em testar a solução, você tem um link para você acessar, né. Então, vou passar por essa pergunta que a Lucy respondeu pelo chat. Tem uma segunda pergunta aqui do Alexandre Schlotgen, que diz: boa tarde. Os modelos de previsão funcionam bem em disciplinas de ensino presencial que usam o Moodle como apoio? Isto é, os alunos acessam mais uma semana e quase nada em outras? Então, essa pergunta é bem importante, né? A gente fez testes, assim, com dados lá da Udelar, né? Em que a gente tinha 3 situações de utilização do repositório do Moodle, né? Tinha um centro que utilizava o Moodle como um ambiente virtual de aprendizagem, que tinham fóruns, atividades para ser entregues e tal, né? E tinha um outro centro que utilizava como repositório, né, em que o aluno vai lá, só baixa o material e tal. A abordagem, ela funcionou, né? Ela funcionou para cursos que são presenciais e que usam o Moodle como um repositório. Agora, as taxas de precisão, né, para essas situações, elas não foram tão altas quanto em uma disciplina que usa, por exemplo, 100% Moodle. Né? Então, ele funciona sim, né? Mas a taxa de predição ela não foi tão alta, assim, foi um pouco menor, mas não foi muito ruim, não. A gente tem as publicações sobre isso. Então, é possível sim de utilizar, né? Agora, claro que se tu tens todo o teu sistema, né, funcionando em cima do Moodle, né, isso é mais apropriado, né? Então, a ideia é que geralmente realmente a gente fez voltado para aquelas instituições que estão usando o Moodle no seu dia a dia, né? Tem casos de cursos presenciais que já em conversa com coordenadores a gente sabe que nesse momento a solução não daria conta. Né? Então, cursos assim, por exemplo, mais práticos, né? Um curso de arquitetura, estava conversando com o coordenador de arquitetura, ele falou que não fazia muito sentido, porque eles colocavam lá no Moodle só o plano de ensino, os projetos eram todos práticos, não tinha nem envio via Moodle, então realmente numa situação, num cenário como esse, não seria possível. Cabe também comentar que a gente está aqui pensando num produto mínimo viável, né, de entrada, em que a gente possa trabalhar de maneira escalável, sem precisar fazer personalizações, né? Mas a nossa ideia futura é que, como isso aqui está na nuvem, né, implementar um segundo, digamos assim, módulo que recebe informações acadêmicas também. Né, e que daí, então, junto com os dados do Moodle, essas informações acadêmicas gerariam uma precisão ainda maior. Né? Então, não está nessa primeira versão, mas é algo para onde a gente vai tentar evoluir também. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Obrigado, Christian. Alexandre, se a resposta do Christian foi suficiente assim, sim, obrigado. Ele falou que respondeu a pergunta, sua pergunta, Christian. Perfeito, Tem a Alexandre. pergunta do Fábio José, que é perguntando se ele pode ser testado em ambiente de produção, Christian. Sim, a gente pode fazer o teste, o ideal seria começar com algumas disciplinas, né? Porque o que a gente tem hoje? A gente tem um plugin Moodle, né? Esse plugin Moodle é instalado no cliente, a gente dá um token de acesso para o cliente, né? No caso, a instituição que for fazer o teste, e daí depois a gente poderia começar os testes já em disciplinas que estão sendo executadas, né? Habilitando o plugin, porque hoje ele é habilitado por disciplina. Né? Então, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou usando ele no meu dia a dia aqui com a minha turma e tentando já, juntamente com esse uso, fazer ajustes, né, na ferramenta e tal. Mas sim, é possível. Basta instalar o plugin dentro do ambiente, né? E daí a gente gradativamente vai escolhendo algumas disciplinas para teste, né? No caso do Moodle a gente chama de curso, né? Alguns cursos Moodle para teste, e esses cursos eles podem estar, digamos assim, sendo executados, sem problema, porque quando eu instalo o plugin, ele tem condição de recuperar as iterações até o início da configuração daquele ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho uma disciplina que começou agora em março, né, e eu estou instalando o meu plugin agora, né, se o início da disciplina, obviamente que essa informação tem que estar dentro do Moodle, né, que dependendo de como a instituição
utiliza o seu Moodle, às vezes não faz esse setup, assim, mas se a informação de início do curso está bem parametrizada lá e colocada, o nosso plugin ele vai ter condições, o plugin já não, né? O serviço na nuvem ele vai ter condições de recuperar as informações de log que aconteceram desde o início do curso e gerar as visualizações para seguir utilizando a partir da semana de instalação. Tá? Mas se a gente fosse fazer isso em produção, a gente selecionaria uma parte, né? A gente não implementaria numa instituição inteira, a gente selecionaria um percentual ali de disciplinas, né? Em determinados cursos e iria gradativamente avançando. Tá? Obrigado, Christian. Fábio, depois você confirma se a resposta do Christian foi suficiente, tá? Tem a pergunta aqui do Jones Baroni, que pergunta quais dados são utilizados para a criação dos modelos? É log de acesso? Há estudos para análise qualitativa também? Então, Jones, tudo bom? Hoje a gente está utilizando os logs de acesso, né? Eles são divididos em tipos. A gente não faz a discriminação dos tipos, né? Desses logs, a gente contabiliza eles como sendo todos o mesmo tipo de acesso, né? E essas contagens a gente gera alguns atributos derivados, como, por exemplo, a média de acesso semanal, número de dias consecutivos em que não teve nenhum acesso, enfim. A partir da quantidade de acessos daquele estudante, a gente gera alguns atributos derivados daquele atributo inicial, e esses atributos são todos utilizados para fazer o treinamento do modelo de predição, né? Esse treinamento ele é feito semanalmente e o modelo é atualizado semanalmente. Então, eu tenho um modelo que funciona para a semana 1, depois eu tenho um outro modelo que funciona para as semanas 1 e 2, depois um novo modelo que funciona para as semanas 1, 2, 3 e assim até o final do curso, né? A gente tem estudos qualitativos no sentido... Bom, eu não sei se... como tu vem de outra área, assim, eu acho que o teu qualitativo deve ser diferente do meu, mas a gente tem estudos que vão avaliar os tipos de recursos que são mais utilizados, se a utilização de diferentes tipos dentro dos modelos melhora ou não a qualidade dos modelos, né? Todos esses estudos assim, iniciais, eles já foram feitos ao longo daquela trajetória que eu apresentei no início ali. Então, com base nesses estudos, a gente chegou à conclusão que a gente pode usar os logs de maneira crua, né, digamos assim, com uma perda muito pequena na performance dos modelos, né? Isso aí permite que a gente utilize o mesmo tipo de estratégia sem se preocupar com especificidades de cada um dos cursos, né, que está acontecendo. Agora, estudos mais qualitativos, eles precisariam ser feitos assim a partir do momento que a gente tivesse num cenário real, né, de implementação daquilo ali. Então, é convidado a participar de qualquer estudo qualitativo no futuro, se tiver interesse, tá? Mas a partir do momento que a gente tiver a solução rodando, né, a gente gostaria, por exemplo, de avaliar se aquelas predições ali, né, apesar da performance tá indicando 90%, né, se aquela predição ali, ela confere, por exemplo, com o sentimento do professor em relação àquele aluno, né, ou como o desempenho que aquele aluno está tendo, né, e se ao final realmente elas estão levando ao resultado, né, quer dizer, se o professor utilizando aquilo ali, ele consegue realmente gerar algum tipo de intervenção a ponto de evitar a reprovação do aluno, né, por meio de alguma indicação de material, ou a evasão, né, por meio de um contato de um aluno que está sem acessar o ambiente. Então, obrigado, professor. A gente tem várias perguntas aqui, muitas pessoas interessadas, né, com dúvidas, assim. Tem aqui a pergunta do Reinaldo, que diz assim: olá, Christian, boa tarde. A solução pode ser muito útil aos docentes. Uma questão institucional. A LGPD preconiza que o titular deve autorizar o compartilhamento de dados sensíveis. Vocês acham que os estudantes concordarão? Como vocês veem essa questão? Assim,
sempre que a LGPD é mencionada, né, a gente acaba indo atrás assim das informações com os órgãos jurídicos, né, digamos assim. Tem algumas formas de pensar sobre isso, né? Dentro da LGPD, por exemplo, se tu está definindo algum tipo de política pública, né, no sentido de combate a algum problema público, né, a LGPD ela te dá um certo resguardo em relação a isso. Então, uma instituição, nesse caso, uma instituição pública, né, que tem um problema público de evasão, ela estaria bastante resguardada em relação à LGPD para utilizar os dados, né? Tem a outra parte, assim, que muita gente a gente não considera ainda, né, mas muito do armazenamento. Alô, Christian? Caiu, né, para todos. Sim, perdi sua voz, Christian. Os estudantes que está sendo mandado para a nuvem, por exemplo, da Amazon. Christian, caiu um pouquinho, volta um pouquinho só. Tá, desculpa. Tá. Então, assim, bom, e a outra coisa, assim, existe a possibilidade de colocar também esse pedido de autorização, né, para os estudantes concederem aquelas informações ali para os modelos. Agora, nenhuma dessas informações ela está sendo usada, e aquilo que a gente está fazendo aqui não é diferente, por exemplo, do que um sistema acadêmico faz de registro de dados, né? Nenhuma dessas informações ela está sendo vazada para nenhum lado, né? Ela está armazenada num núcleo único aqui, né? E não está sendo, digamos assim, utilizada para nenhum fim que não seja o fim final, o fim primeiro de identificar, né, um problema, um risco de evasão e reprovação. Quaisquer outras questões assim relacionadas à LGPD, daí eu teria que consultar órgãos assim mais especializados, assim, né? Mas particularmente eu não vejo problema, porque, por exemplo, hoje esses dados que a gente está usando aqui, né, eles são os mesmos dados que o professor já usa quando está trabalhando com o Moodle, né? Então, por exemplo, assim, quando eu mostro uma visualização daquela ali, né, na verdade, um professor que tem acesso ao Moodle, ele consegue enxergar aquelas coisas, só que ele vai ver só em tabelas e tal, né? Então a gente está formatando isso para uma maneira diferente de apresentar, né? Acho que era mais ou menos assim como eu tô enxergando, né? E eu não sei se cada um dos alunos tem que autorizar, né? Eu acho que quando o aluno ele entra na instituição, né, aquele dado que está ali dentro, ele já está pertencendo à instituição. Obviamente que a instituição não pode utilizar aquilo ali para outros fins que não sejam os fins acadêmicos, né? E isso a gente não estaria fugindo dessa regra aqui. Tá? Eu não sei se eu consegui te responder. Também não sou um especialista em LGPD. Acho que a minha conexão caiu. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim, voltou assim. Foi só um picozinho só agora. Você estava falando LGPD, aí teve um pico. Consegue ouvir a gente, Christian, agora? Eu consigo ouvir, sim. Tá perfeito. Então, obrigado, Christian, mais uma resposta, né? Por favor, mesmo jeito deixa eu complementar ali eu acho que foi para o Reinaldo que eu respondi, né, Reinaldo? Reinaldo. Então, Reinaldo, justamente assim, ó, a gente começou desenvolvendo desse jeito aí, em que não tivesse que mandar os dados, né? Mas cada vez que a gente... o que aconteceria? A gente desenvolveria um plugin, né? Esse plugin seria colocado lá no repositório do Moodle, né? E daí a gente teria que dar a manutenção lá no repositório, né? Qualquer nova atualização daquela instituição teriam que ficar atualizando, né? A gente não viu uma opção mais fácil de dar escala para a solução, manutenção, digamos assim, centralizada daquilo, né? Sem fazer com o serviço na nuvem, entende? Então, realmente foi uma situação muito bem pensada e a gente pensou nisso aí depois de muitas entrevistas com de TI, né? E pró-reitores e eu entendo perfeitamente a tua colocação, assim, de que realmente teria que, para colocar isso em prática, né? Alô, Christian? Segue a gente?
Está cortando bastante, Cris. De tá repente, tá se falhando cortar o bastante. seu vídeo, sua câmera, pode ser que ajude um pouquinho. Vamos ver. Isso. É ruim, né? Mas. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, te ouvimos, Christian. Consegue me ouvir? Sim, sim. Tá, então. Eu não sei qual parte que cortou, né? Mas é dizer que qualquer utilização teria que passar pela assinatura de um acordo. Alô, Christian? Oi, eu vou entrar no 4G, tá? Daí vocês me aceitam ali Tá bom. na entrada ali, só para a gente não perder a oportunidade Tudo bem. aqui de responder as perguntas. Já estou entrando na sequência aqui. Enquanto isso, pessoal, lembrando aqui, está escrito aqui no chat, né? Se quiserem experimentar a solução Lance, vocês é só entrar aí no link ali, www.maisnuvens.rmp.br/lance, e aí vocês podem testar a solução, né, do Lance. Preencha um Muito formulário, bem. né? Oi, vamos lá. Conseguiram? Ô, Christian? Oi. Opa, consigo te ouvir sim. Perfeito, então. Podemos continuar aí. Eu não sei se eu consegui responder a última pergunta do Reinaldo ou não, se foi muito cortado. Tá, eu vou ver a resposta do Reinaldo aqui. Ele Reinaldo respondeu, falou tranquilo. Perfeito, tá bom. Tranquilo. Que bom. Ok, tem uma pergunta aqui do Oswaldo, que pergunta assim: a solução estará disponível apenas a partir de um compromisso da instituição como um todo, ou ela pode ser a partir de um campus apenas? Concretamente, sou do campus São Paulo do IFSP e rodamos o Moodle próprio, independente da reitoria. Podemos testar a solução apenas em nosso ambiente do campus? Da nossa parte, não haveria problema nenhum. Não vejo problema. Desde que a gente, obviamente, faça o acordo, né, de como isso funcionaria, não haveria problema da nossa parte. Ok, Christian. Tem mais uma dúvida aqui do Isaías, que diz assim, a dúvida dele diz: quais atributos socioeconômicos foram considerados nesse modelo? Oi, Isaías. A gente não está considerando atributo socioeconômico. A gente sabe que vários atributos socioeconômicos interferem na reprovação e na evasão, né? Vários dos estudos que a gente fez já mostraram isso, né? Por exemplo, assim, o nível educacional da mãe, no caso ali do Uruguai, se a família recebe algum auxílio financeiro do governo, né? Algum tipo de bolsa, alguma coisa assim. Então, essas variáveis, sem dúvida, influenciam e poderiam melhorar a performance, né, o desempenho desses modelos. Mas a gente está trabalhando aqui com uma abordagem inicialmente mais, digamos assim, reducionista, né? Porque eu precisaria desenvolver uma solução aqui, eu precisava desenvolver uma solução, a nossa equipe, que ela fosse escalável e servisse para qualquer pessoa, né, no caso, qualquer instituição que utilizasse o Moodle. A partir do momento que eu coloco uma informação socioeconômica, né, eu preciso que aquela informação socioeconômica depois seja fornecida como entrada para o modelo ser utilizado, né? E nem toda informação que eu colocar no modelo depois as instituições teriam. Então, para esse primeiro MVP, para essa primeira versão, a gente está trabalhando desse jeito. A nossa ideia é que, no futuro, né, à medida que a solução vá amadurecendo, a gente vá, por exemplo, inserindo novos módulos que permitam a inserção dessas informações ad hoc, né? Quer dizer, determinada instituição gostaria de informar também dados acadêmicos. Aí a gente teria uma API ali, né, um módulo que receberia essas informações e seriam incorporadas no modelo. Nessa primeira versão, não. Nessa primeira versão, a gente está trabalhando exclusivamente com o comportamento do estudante dentro do ambiente virtual de aprendizagem, ainda que isso prejudique sensivelmente, de maneira leve, o desempenho dos modelos. Então, existe um trade-off, um custo-benefício que foi
considerado pela gente, né, e que foi aceito de maneira pensada já. Tá? Ok, Christian, obrigado. O Alexandre Uchoa, ele tem 6 perguntas aqui, né? Aí eu não sei, Christian, se você consegue ver o chat, acho que você consegue, Vou pensar, Alexandre. Alexandre Uchoa, porque você Opa, consegue então, condensar as respostas dele. tá, é bastante coisa, né? Então, Alexandre, evasão versus, vou tentar indo uma por uma aqui, né? Sim, eu estou misturando aqui as palavras, né? Eu tenho consciência disso, tá? A gente tem a condição de hoje desenvolver 2 tipos de modelo de evasão e de reprovação, né? Para cada um dos modelos, eu preciso de um tipo de dado diferente para fazer o treinamento desses modelos, né? Então, o MVP que eu estou testando na minha máquina aqui, né, apesar de estar escrito ali reprovação, são modelos para evasão. Por que isso? Porque a gente não tinha a saída dos estudantes para fazer a geração dos modelos inicialmente. Então a gente não sabia, por exemplo, se estudantes passados tinham evadido ou não, né? Então a gente usou um tipo de técnica que se chama análise de sobrevivência, survival analysis, e essa técnica ela permite que eu avalie se o estudante ele está em chance, né, de parar de usar aquela ferramenta ali ou não, tá? Cleiton, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou acompanhando o chat pelo computador e estou falando pelo celular. E daí agora, o meu computador caiu de novo, eu não perdi a conexão aqui, mas o chat, quando o computador sai, o chat ele apaga. Então, eu não tenho mais acesso às perguntas que eu estava respondendo. Tá, não, mas a pergunta assim, é de evasão versus aprovação, né? Tá, Você essa falou primeira já foi, agora. né? Sim, Uhum. turno diurno versus noturno. Isso a princípio não há diferenciação para a gente, né? A princípio, como eu comentei anteriormente, a gente oferece um modelo pré-treinado e depois, à medida que a instituição começar a utilizar o MVP, né? A ideia é que o modelo ele vá ser treinado com os dados dos semestres anteriores daquela disciplina ou curso para o qual ele está sendo utilizado. Então, se eu instalar para uma disciplina X e essa disciplina for diurna, né, eu buscaria as informações daquela mesma disciplina nos semestres anteriores, faria o treinamento para o modelo e ele tentaria encontrar situações similares a que ocorreram naquela mesma disciplina. Então, a princípio, não há essa diferenciação para a gente turno diurno e noturno. A gente pensa de maneira geral no comportamento dentro do ambiente, né? Lembrando sempre que, num primeiro momento, a gente oferece um modelo pré-treinado e, num segundo momento, né, que seria um outro momento posterior, a gente conseguiria fazer o treinamento com os próprios dados da instituição, né? E daí esse modelo ele alcançaria um tipo de predição, um nível de predição um pouco mais precisa, né? Poderia me dizer as outras perguntas, Cleiton? Aqui está perguntando sobre eventos externos, como são tratados, por exemplo, pandemia. Não há esse tipo de tratamento, mas a princípio o modelo ele sofreria, né? Por exemplo, se acontecesse uma nova pandemia, né? Eu estivesse usando o meu modelo agora, né? Deus nos livre que isso aconteça, mas eu estou usando o meu modelo agora e ele foi treinado com os dados do último ano, por exemplo. Se ano que vem, né, acontecesse um episódio de pandemia e o meu Moodle, né, ele entrasse numa utilização diferente por conta disso, né, muito provavelmente na primeira utilização a performance do meu modelo cairia, porque ele está treinado para um outro tipo de realidade, né? Esse foi um problema parecido com o que a gente enfrentou no Uruguai, que a gente treinou com os dados de quando o ensino era presencial e depois a gente teve que utilizar eles durante a pandemia. Mas isso, assim, ao longo do tempo, o modelo vai se ajustando à realidade daquela disciplina, né? Então, num segundo semestre de pandemia, por exemplo, eu já teria condições de fazer o treinamento do modelo com base no semestre anterior, né? E daí o modelo se ajustaria. Ok. Tem mais perguntas aqui, né? Ainda é do Alexandre.
tentar fazer condensado, porque para dar tempo de perguntas das outras pessoas, quanto tempo até usar integralmente dados da instituição ou do curso? Outra pergunta também é ensino médio versus ensino superior e se considera engajamento via chat ou fórum. Tá, a gente considera todo tipo de log que é feito dentro do ambiente, né? Então, chat, fórum, clique em livro, clique em vídeo, tudo isso é considerado. A questão do ensino médio ou do ensino superior, ela entra na mesma situação de padrão de utilização do Moodle, né? Então, o modelo ele vai trabalhar com aquele padrão de utilização, independente de ser uma utilização no ensino superior ou no ensino médio, né? Então, se o Moodle está sendo utilizado, ou o ambiente virtual de aprendizagem, né? No futuro a gente gostaria de expandir isso, mas se o modelo... Caiu só para mim também ou todos? Alô, Christian? Não, caiu geral aqui, agora eu já voltei. Então, se o modelo está... Oi? Alô, Christian, pode falar. Bom, desculpe, gente. Então, assim, a ideia é que o modelo ele vai aprender aquela realidade, né, daquela disciplina, daquele curso ali. Então, independe também de ser ensino médio ou ensino superior. Com relação à integração com os dados acadêmicos, aí, assim, isso aí eu não teria saber, por exemplo, quais são os dados acadêmicos que teriam que ser integrados, né? Isso não está num futuro tão próximo, assim. Eu não vejo gente fazendo isso até o final do ano de 2023. Isso seria depois que a gente tivesse instalado, né? Porque daí, assim, se cada instituição quiser fazer uma instalação, uma integração com seus sistemas acadêmicos particulares, né? Seria um serviço completamente separado, né? Então, eu teria que conhecer o sistema acadêmico da instituição, conhecer as bases de dados, né? E daí fazer toda uma proposta de adequação da solução para aquela realidade específica, tá? Eu não consigo responder assim com cronograma. Eu não sei também se entendi direito a pergunta. Ok, Christian. Mais uma pergunta aqui do Tony, que diz assim, a parte de exportação dos dados para a nuvem do Lance utiliza o padrão XAPI? O Lance é aquilo que chamam de LRS, Learning Record Store? Perfeito, essa pergunta é muito boa. Não, a gente não está usando o XAPI, tá? A gente não é ainda um LRS, né? O Juari, que é um dos membros da equipe, está trabalhando na implementação dessa parte da infraestrutura para que no futuro a gente possa fazer a migração da arquitetura para essa nova arquitetura XAPI, né? A gente não fez isso por uma questão de tempo, basicamente, né? A gente queria ter um MVP funcionando de maneira rápida para ser mostrada, captar usuários iniciais, né? E sair desenvolvendo novas funcionalidades. Implementar o XAPI toma um pouquinho mais de tempo, né? E fazer esse Learning Record Store, então, também envolvia um tempo que a gente não tinha no começo do projeto. Mas, assim, isso não está esquecido, inclusive está na proposta, né? A nossa ideia é que a arquitetura final, ela tenha, sim, um LRS, né? Contendo todos os tipos de interações já mapeadas, né? Com os diferentes verbos e atores ali que participam dessas interações, né? E que cada recolhimento de dados dentro do cliente, no caso do cliente Moodle, né, seja feito utilizando um serviço XAPI, né? Seria, no caso do Moodle, um serviço XAPI que exportaria de maneira padrão, né, um standard já definido pelo projeto e que lançaria isso aí para o serviço na nuvem. Nesse momento, não, a gente não está trabalhando desse jeito. Os dados eles estão todos em formato Moodle, tá? Beleza, Christian. Uma pergunta do Fábio diz assim: quando não fazemos setup de início e final de curso no Moodle, sem essas configurações, nada feito? Assim isso não dá.
porque daí a gente não tem como começar o recolhimento do log, né? Então, o que dá para fazer, né? Fazer o setup para os cursos novos e sair utilizando para os cursos novos, né? Mas sem setup de início de curso não tem como, porque daí não dá para a gente saber até quando que eu vou fazer a leitura das interações, né? Eu não tenho como saber qual é a semana em que o curso está, e daí eu não tenho como fazer nem a geração dos modelos. Então, sem esse setup inicial, realmente não funciona. Ok, Christian. Uma pergunta do André Ferreira, que primeiro parabenizando, né, pela prestação. Você comentou que a atualização é semanal. Nesse sentido, o processamento dos logs é algo muito pesado em termos computacionais para rodar diariamente? Chegaram a avaliar outras formas de usar os logs como bancos de dados não relacionais ou recursos específicos para esse fim? Uma outra pergunta é se existe dependência de biblioteca ou recurso sistema, além dos exigidos para o próprio Moodle. Tá. Opa, deu um eco aqui porque eu liguei o computador também. Com relação à dependência, a princípio, assim, como a dependência que a gente tem é do plugin que a gente mandou para o Moodle, né? Então, se uma versão é diferente do Moodle e mudou o formato do plugin, o formato dos logs, né? A gente trata isso internamente dentro do serviço nas nuvens, então na nuvem, então não seria um problema. O treino diário ele seria até possível, mas a gente não chegou a fazer testes para ver se muda muito o desempenho, tá? Dos modelos, assim. Mas eu não enxergo assim como um problema. Se fosse necessário fazer diariamente, claro que isso aí tem um custo computacional, né? Mas aí feito num determinado horário ali, eu acho que seria possível. Mas a solução, lembrando que a solução que está agora é com um modelo pré-treinado, né? Então, esse MVP que tem agora aqui, ele está com o modelo pré-treinado. Então, a partir do momento que a gente entrasse nas instituições, a gente começaria a fazer esses modelos treinados com os dados das instituições, né? Mas eu não vejo problema de fazer o treinamento diário. Não sei se o ganho de acurácia, de precisão, desempenho, ele seria grande ao ponto de valer a pena esse processamento. Teria que testar daí. Beleza, Christian. Então aqui se tem mais perguntas. Tem um comentário do Reinaldo Cabral agradecendo, né? E falando, se os dados não saíssem da posse do controlador, ficaria mais fácil participar da iniciativa. Isso, foi quando eu comecei, quando deu a queda da minha internet ali, que eu tentei responder ele, né? A gente já discutiu isso, mas é a questão de tentar realmente tirar da mão da TI, né? Dos núcleos de TI das instituições serviço, né? A gente queria tirar trabalho da mão deles, então com isso a gente consegue fazer as atualizações na nuvem, né? Então tem os prós e contras da alternativa, com certeza. Tá, ok, Christian. Tem uma pergunta aqui do Ivan Newton, que pergunta assim: posso deduzir que se num campus pode adotar separadamente a solução, um centro de ensino de um campus também pode? Por exemplo, um centro de ensino à distância? Eu não veria problema da gente firmar qualquer tipo de acordo individualmente com um campus, né? Então, nossa parte não teria problema nenhum. Ok. Outra pergunta do Ivanildo também. Pergunta se o lance é feito para o Moodle. O lance é feito para o Moodle, mas existe alguma ideia de fazê-lo também para o Cigar? Então, isso aí está no pipeline, assim, essa ideia. Mas a gente teria que entrar em contato também com o pessoal do Cigar, a gente não fez isso ainda. Na verdade, a gente está, assim, como o próprio Clayton falou, né, naquele mapa, a gente está no meio do processo, né, daquele processo que a RNP oferece para a gente, né, por meio do programa dos GTs, né. Então, assim, uma vez que a solução, esse MVP esteja já sendo executado, que a gente saiba assim, não, isso aqui é algo que é viável, isso interessa as instituições de verdade, né? E que a gente identifique também
as funcionalidades mais importantes que eventualmente estejam faltando, porque também a gente tem interesse em ampliar essas funcionalidades, então aí sim a gente vai começar a expandir para outras fontes de entrada, né? O SIGA-A é uma delas. Assim, a gente teria bastante interesse em expandir para o SIGA-A, assim como para o Canvas e também para o Google Classroom. Tá? Ok, Christian. Eu tô vendo aqui minhas perguntas. As perguntas que o Rogério colocou são as perguntas, a mesma pergunta lá de cima do André, da Alexandre, né? Ele estava repetindo por causa que estava travando. Só que está agradecendo as respostas, né? Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui, pode colocar no chat, tá? Não sei se Christian tem mais algo a falar enquanto as perguntas não vem mais pergunta? Assim, né? Toda a recepção aí, toda a participação das pessoas que estavam aqui, né? Pelas perguntas, assim, são perguntas bem pertinentes, né? Algumas até bastante técnicas, assim, então muito legal ter tido esse contato com vocês todos, né? E todas. A gente se coloca à disposição, peço desculpas aqui pela minha câmera ter falhado, a gente se coloca à disposição aqui para qualquer contato, né? Tem o meu e-mail aqui, você pode entrar em contato comigo também. O pessoal do Nas Nuvens também está dando toda a assessoria para ver como que pode ser feito qualquer tipo de acordo posteriormente para a utilização da ferramenta, né? E a gente vai seguir desenvolvendo ali a ferramenta e desenvolvendo novas funções ficaram interessados e entre em contato para a gente colocar a ferramenta a funcionar. Acho que como não tem mais perguntas, né? Também vou aproveitar aqui e fechar. Primeiramente, né? Agradecer muitíssimo a sua apresentação, Christian, né? Da própria solução, muito bacana. Eu acho que são grandes evoluções aí, né? Para a nossa comunidade. Também lembrando a todos, né? Que se você se interessou, né? Por testar essa solução, participar junto, né? Com o time para evoluir numa solução de mercado, se candidate como early adopter, né, e preencha, entre no link que já foi disponibilizado aqui, tanto nas notas compartilhadas quanto no bate-papo, preencha o formulário que tem lá, né, se inscreva que o time, a equipe toda vai entrar em contato com vocês para poder participar dessa iniciativa. Também quero deixar um agradecimento muito especial a toda a equipe do time do Nas Nuvens, né, e da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, da RNP, né, aqui hoje com a participação do Cleiton e do André em específico, e o Moon, né, com muito carinho, uma dedicação, fez todo esse evento acontecer, ou seja, todo o time junto, o DPDI, Nas Nuvens, RNP, equipe do Lance, né, muito obrigado a todos e muito obrigado a todos pela presença aqui conosco, né, com uma imensa satisfação que a gente espera vê-los novamente em breve, né, na nossa próxima sessão do Lab nas Nuvens, semana que vem. Estão todos convidados e receberão novamente os nossos convites. Realmente, enfatizando o nosso muitíssimo obrigado pela sessão de hoje. A gente vai encerrar aqui a nossa gravação. Vamos passar esses questionamentos aqui também para a equipe do GT Lance, né, para que eles possam, junto com esses questionamentos também, utilizarem aí na evolução da sua solução. Uma boa tarde a todos e até a próxima nossa sessão do Lab nas Nuvens. Ok, a todos, gente. Obrigado. Boa tarde a todos.